Hoje, vamos falar sobre a glândula pineal, um órgão minúsculo, do tamanho de uma azeitona, escondido no centro do cérebro humano, mas com um poder que está muito além do que costumamos imaginar. Na natureza, muitos animais percebem mudanças profundas no planeta antes que qualquer tecnologia humana consiga prever. Pássaros alteram rotas, peixes mudam de comportamento, tartarugas atravessam oceanos inteiros e, décadas depois, retornam exatamente ao mesmo ponto onde nasceram. Eles se orientam por algo invisível, mas real, variações sutis no campo magnético da Terra. A ciência chama isso de magnetorrecepção, a capacidade de sentir campos que atravessam o planeta e moldam os ciclos da vida. Não é instinto cego, é percepção refinada, uma forma de leitura do ambiente que dispensa mapas, relógios ou satélites. O mais intrigante é que essa percepção está ligada a estruturas profundas do cérebro, responsáveis por regular tempo, ritmo e orientação. Em praticamente todos os vertebrados, existe uma glândula central que responde à luz, à escuridão e aos ciclos naturais do planeta. No ser humano, essa glândula também existe. Ela se chama pineal. Mas em algum momento da nossa história, deixamos de nos orientar pelos ritmos da Terra e passamos a viver desconectados deles. Trocamos o escuro natural pela luz artificial, o tempo interno pelo relógio, a percepção direta pela dependência do externo. Aos poucos, fomos perdendo a sensibilidade para captar mudanças sutis no ambiente e dentro de nós mesmos. O que os animais ainda sentem como direção, o humano passou a ignorar. O que antes era percepção, virou ruído. E aquilo que talvez funcionasse como uma ponte entre o corpo, o planeta e a consciência, foi reduzido a apenas mais um mecanismo biológico. A pergunta que fica é inevitável. Se a glândula pineal orienta tantos seres vivos através do planeta, o que ela fazia, ou ainda tenta fazer, dentro de nós? Talvez o problema nunca tenha sido a ausência de sinais. Talvez a humanidade apenas tenha desaprendido a escutar. Ao longo da história, a glândula pineal nunca foi tratada como algo comum. Pequena, quase invisível, ela sempre esteve envolta em simbolismo, mistério e reverência. Curiosamente, nas escrituras sagradas e nas tradições espirituais mais antigas, ela não aparece com um nome anatômico, mas com linguagem simbólica, como se fosse algo que não pudesse ser revelado de forma direta. Na Bíblia, Jesus faz uma afirmação enigmática: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Esse olho único jamais foi interpretado apenas como visão física. Místicos cristãos compreenderam essa passagem como uma referência a um centro interno de percepção, um ponto onde a consciência humana se alinha com a luz divina. Não se trata de enxergar o mundo externo, mas de perceber realidades mais sutis, invisíveis aos sentidos comuns. Dentro do cristianismo místico, especialmente entre os primeiros contemplativos, falava-se sobre o silêncio da mente, a vigilância interior e a luz que surge de dentro. Para eles, o reino de Deus não estava fora, mas dentro do próprio ser humano. Essa ideia aponta para um ponto interno de conexão espiritual, algo que hoje associamos à glândula pineal. Séculos depois, mesmo fora do campo religioso, o filósofo René Descartes, considerado o pai da filosofia moderna, afirmou que a glândula pineal seria a sede da alma. Para ele, era o único órgão não duplicado no cérebro, funcionando como uma ponte entre o corpo físico e a mente consciente. É intrigante que um racionalista, defensor da razão, tenha chegado exatamente a esse ponto. Muito antes disso, no Egito Antigo, a pineal já aparecia de forma simbólica no famoso olho de Horus. Esse símbolo representava proteção, consciência desperta e percepção além da matéria. Quando observamos sua forma, ela coincide com a anatomia interna do cérebro humano, especialmente com a região da pineal.
Para os egípcios, o corpo era um templo e o cérebro um mapa sagrado da consciência. Nas tradições orientais, como o hinduísmo e o budismo, encontramos o conceito do terceiro olho, associado ao Ajna Chakra. Esse centro é descrito como a porta da intuição, da clareza e da visão espiritual. Não é um órgão físico comum, mas um ponto de percepção elevada, acessado através da meditação e do autoconhecimento. Quando cruzamos todas essas tradições, Bíblia, cristianismo místico, filosofia, Egito Antigo e sabedorias orientais, surge um padrão inquietante. Civilizações separadas por tempo e espaço apontaram para o mesmo centro interno. Talvez a glândula pineal nunca tenha sido um mistério esquecido, mas um conhecimento cuidadosamente velado, aguardando o momento certo para ser compreendido novamente. Antes de qualquer extrapolação, é importante entender o que a ciência chama de conhecimento. Ciência não é verdade absoluta. Ciência é um método, um sistema criado para observar, medir, repetir e descrever fenômenos dentro dos limites do que pode ser testado com os instrumentos disponíveis em cada época. Tudo aquilo que não pode ser medido, reproduzido ou isolado em laboratório não é necessariamente falso, apenas fica fora do alcance do método científico atual. Ao longo da história, muitas descobertas foram consideradas impossíveis até que a tecnologia alcançasse a capacidade de observá-las. Dito isso, dentro do que a ciência moderna consegue medir, a glândula pineal é um dos órgãos mais estudados do cérebro humano. Localizada no centro do cérebro, entre os dois hemisférios, a pineal é responsável principalmente pela produção de melatonina, um hormônio fundamental para a regulação do ciclo sono-vigília. É ela que sinaliza ao corpo quando é hora de dormir, acordar, descansar e se recuperar. Esse processo está diretamente ligado ao chamado ritmo circadiano, o relógio biológico interno que organiza o funcionamento do organismo em ciclos de aproximadamente 24 horas. A pineal responde de forma direta à luz e à escuridão. Quando a luz diminui, especialmente à noite, ela aumenta a produção de melatonina. Quando há excesso de luz, principalmente luz artificial, essa produção é inibida. Esse mecanismo influencia não apenas o sono, mas também o sistema imunológico, o humor, a regeneração celular e até a longevidade. Ou seja, cientificamente falando, a glândula pineal é uma glândula sensível ao ambiente. Ela traduz informações externas, principalmente luz, em estados internos do corpo. Isso, por si só, já revela algo importante. Ela não funciona isolada, mas em diálogo constante com o meio. Outro ponto relevante é que a glândula pineal é a estrutura mais propensa à calcificação no cérebro humano. Com o tempo, depósitos de cálcio se acumulam nela, formando microcristais. A ciência observa esse fenômeno, descreve, mede, mas ainda não explica completamente por que isso acontece de forma tão específica nessa glândula e não em outras. Até aqui não existe misticismo, apenas biologia, neuroendocrinologia e observação objetiva. Mas agora começa o limite da ciência e o início das perguntas. A ciência descreve a função da pineal, mas não explica totalmente a experiência. Ela mede o hormônio, mas não mede a consciência. Ela observa o ritmo, mas não explica por que estados profundos de percepção, intuição e expansão mental estão justamente associados ao silêncio, à escuridão e ao sono profundo, momentos em que a pineal está mais ativa. É nesse ponto que tradições espirituais, filosóficas e correntes como o espiritismo entram não como oposição à ciência, mas como outra forma de leitura da realidade. No espiritismo, a glândula pineal é descrita como um ponto de conexão entre o corpo físico e os planos sutis da consciência. Não como um órgão mágico, mas como uma interface, um mediador, algo que traduz frequências mais sutis em percepção interna. Quando se fala em frequência,
não se refere apenas a uma metáfora poética. Fala da ideia de que tudo na realidade vibra em diferentes níveis: matéria, energia, pensamento, consciência. O corpo físico operaria em uma faixa mais densa, enquanto a mente e a consciência poderiam acessar faixas mais sutis. Dentro dessa lógica, a pineal não seria apenas um produtor de hormônios, mas um modulador de estados de consciência, um regulador de sintonia. Assim como um rádio não cria a música, apenas sintoniza a frequência correta, a pineal não criaria a consciência, mas ajudaria a ajustá-la. Isso explicaria por que práticas espirituais de diferentes culturas, meditação, silêncio, escuridão, jejum, isolamento sensorial, sempre acabam estimulando estados internos profundos. Todas elas reduzem estímulos externos e favorecem a ativação dos ritmos internos, especialmente aqueles ligados à pineal. Quando se fala em outras dimensões, não é necessário imaginar mundos fantasiosos. Dimensão, em termos simples, é nível de percepção. Um peixe vive em um mundo bidimensional em relação ao nosso. Uma formiga percebe realidades que ignoramos. A consciência humana pode operar em camadas diferentes dependendo do estado mental e fisiológico. A ciência começa a tocar nisso quando estuda estados alterados de consciência, sonhos lúcidos, experiências de quase morte e atividades cerebrais em meditadores profundos. Ela observa padrões, mas ainda não possui um modelo completo para explicar a origem dessas experiências. O Espiritismo, por sua vez, propõe que a consciência não nasce nem termina no cérebro, mas o utiliza como instrumento temporário. Dentro dessa visão, a pineal seria uma das principais pontes entre o campo físico e o campo consciente. Nada disso nega a ciência, apenas aponta que o método científico descreve o mecanismo, enquanto as tradições espirituais tentam compreender o significado. Talvez a glândula pineal seja exatamente isso. Um ponto onde biologia e consciência se encontram, onde o tempo biológico toca algo que não é medido em horas, onde a matéria começa a ouvir o que não é visível. A ciência ainda observa, as tradições interpretam, e o ser humano moderno, no meio disso tudo, começa lentamente a lembrar que talvez exista mais acontecendo dentro de sua própria mente do que ele foi ensinado a perceber. Depois de compreender o papel da glândula pineal na ciência e o simbolismo que carrega nas tradições antigas, surge uma pergunta inevitável. Se esse órgão sempre esteve ligado à percepção e ao ritmo da vida, por que hoje ele parece tão silencioso no ser humano moderno? Do ponto de vista biológico, a ciência observa que a glândula pineal é a estrutura mais suscetível à calcificação no cérebro humano. Com o passar dos anos, depósitos de cálcio se acumulam nela, alterando sua sensibilidade. Esse processo é associado a fatores como envelhecimento, exposição excessiva à luz artificial, distúrbios do sono e ruptura dos ciclos naturais de escuridão e repouso. O corpo moderno raramente experimenta a noite verdadeira. A escuridão foi substituída por telas, lâmpadas e estímulos constantes. Esse detalhe é crucial, porque a pineal não responde ao tempo social, mas ao tempo biológico. Ela opera em sintonia com a Terra, com o ciclo do dia e da noite, com o silêncio e com a ausência de estímulo. Quando esses elementos desaparecem, sua função se reduz ao básico, regular o sono, nada além disso. Mas reduzir não significa apagar. Quando se fala em frequência, não se trata apenas de uma ideia espiritual abstrata. Frequência é organização, ritmo, padrão. O próprio corpo humano funciona por oscilações elétricas, químicas e hormonais. O cérebro opera em ondas, o coração em pulsos. A vida é essencialmente movimento organizado. Nesse contexto, a consciência pode ser entendida como um estado de sintonia, e não como algo fixo ou permanente. Tradições espirituais e correntes como o Espiritismo propõem que a consciência humana pode operar em diferentes níveis de percepção, dependendo do estado mental, emocional e fisiológico. Estados de silêncio profundo,
sonho lúcido, experiências de quase morte e padrões cerebrais incomuns em praticantes avançados revelam algo em comum. A mente deixa de operar no modo automático e entra em estados de percepção ampliada. Ainda não há um modelo completo para explicar isso, mas os dados existem. Nesse ponto, surge uma ideia que atravessa culturas e épocas. Talvez o cérebro não crie a consciência, mas a module. Talvez ele funcione mais como um receptor do que como uma fonte. Dentro dessa lógica, a glândula pineal não seria o centro da consciência, mas um regulador fino de estados internos, uma espécie de afinador. Quando se fala em outras dimensões, não é necessário imaginar lugares místicos distantes. Dimensão pode ser entendida como nível de experiência. O ser humano já transita por várias ao longo do dia: vigília, sonho, sono profundo, devaneio, foco absoluto. Cada uma delas altera completamente a percepção da realidade, mesmo que o corpo permaneça no mesmo lugar. O problema é que o ser humano moderno se habituou a viver apenas em uma faixa estreita de percepção, sempre estimulado, sempre conectado, sempre reagindo. O silêncio virou desconforto, a escuridão virou ameaça, a pausa virou perda de tempo. Nesse cenário, qualquer sensibilidade mais profunda é naturalmente abafada. Talvez então a pergunta não seja se a glândula pineal pode ser ativada, mas se a mente humana pode voltar a escutar. Não se trata de despertar poderes ocultos, mas de recuperar sintonia, de reduzir o excesso, de respeitar os ritmos, de permitir que o corpo funcione como foi desenhado para funcionar. Os animais ainda respondem ao planeta porque vivem dentro dele. O ser humano se afastou porque construiu um mundo que não dorme. E talvez a glândula pineal não esteja adormecida. Talvez ela apenas aguarde o momento em que o silêncio volte a existir dentro da mente humana.